Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu me chamo Amaury Lima e sou analista de negócios aqui da Praxio. Trabalho no setor de atendimento, na área de planejamento operacional, onde eu atendo os módulos da escala urbana, escala rodoviária, plantão urbano, plantão rodoviário, fretamento e terminal web. No nosso tema de webinar de hoje, eu falarei um pouco sobre a rotina que existe dentro do módulo escala rodoviária, ou ROD, como o pessoal conhece mais. Seria a escala extra, é uma rotina existente dentro desse módulo, ok? Então vamos lá. O que seria escala extra e como ela ocorre? As escalas extras normalmente acontecem devido a uma necessidade operacional, em aumentar essa frota operacional programada em determinados dias ou até mesmo por um período. Veja bem que nós estamos falando aqui sobre frota operacional programada, ok? Portanto, as escalas extras que iremos abordar neste webinar são as programadas, ou seja, o setor de planejamento ou um outro setor, geralmente um setor de planejamento operacional, identifica antecipadamente que haverá uma necessidade de aumentar essa sua frota, na finalidade de atender uma demanda maior de passageiros. Então, aquele dia que a gente sabe ou houve uma pesquisa e foi identificado que em determinados dias haverá uma necessidade de aumentar aquela frota operacional devido à demanda de passageiros, então será necessário criar ou ter mais funcionários e veículos na rua, que seriam as nossas escalas extras, seriam os extras. Então a gente está falando de extra programado, tá? Não é aquele extra, por exemplo, que acontece no momento, né? Ou seja, nesse exato momento, agora, às 10 horas da manhã, eu vi que está havendo uma demanda e eu preciso colocar carro a mais, eu preciso aumentar a minha frota operacional. Não é esse tema que a gente vai abordar. A gente vai abordar sobre escala extra programada, aquela que eu programo que para acontecer, e não que ainda que está acontecendo no momento, ok? No módulo escala rodoviária, no ROD, a gente tem três formas de se programar uma escala extra. Existem três maneiras, tá ok? A gente tem o extra programado no projeto, dentro da escala padrão. É pouco utilizado e pouca gente conhece dessa rotina, mas existe. Na hora de montar o projeto, na hora de eu montar a minha escala padrão, eu posso programar ali para determinada data já uma escala extra, ok? Existe o extra por serviço, esse é o mais comum, que eu resgato um serviço que já existe, um serviço padrão que já existe, e a partir deste serviço padrão eu vou definir uma escala extra. A gente vai falar sobre cada tema desse, ok? E existe também a inclusão da escala extra diretamente na grade dos trechos, através da tecla Insert. Então, o usuário já está trabalhando ali na escala diária, ele está montando a escala do dia, e aqui no momento que ele está montando a escala do dia, ele pode ali inserir uma escala extra naquele momento ali para aquele dia ou qualquer outro dia que ele esteja aberto na escala diária dele. Ok? Nós vamos falar agora, abordar cada um desses três formas de se gerar ou se cadastrar a escala extra, tá legal? A primeira delas é o extra programado dentro da escala padrão. Para quem já é usuário do módulo, vai entender como funciona essa escala padrão, como monta um projeto dentro da escala padrão. O que pouca gente utiliza ou desconhece dessa rotina é que existe uma aba chamada extra programado. Vocês estão vendo aqui? Então eu tenho trechos onde foram programados meus trechos, os funcionários que vão trabalhar nesse trecho, e eu posso programar um extra. Então, em cima dos trechos que eu já montei na minha escala padrão, eu posso, para um determinado dia ou vários dias, montar já a minha escala extra. Então, como funciona? Cliquei na aba extra programada, eu vou colocar uma escala e ordem, tá? Ou seja, eu posso seguir uma sequência dos trechos que eu já digitei aqui, ou para determinado dia, onde eu tenho uma escala e ordem, por exemplo, aqui 3.1, eu quero para esse determinado dia ou dias, que o 3.1 desse dia seja uma escala programada de extra, e não aquele trecho programado aqui, ok? Então, no exemplo aqui, eu criei uma escala 3 para a ordem 1,
Da linha 101, serviço 4, a gente clica aqui em trechos. Do mesmo jeito que montou trechos aqui, vai montar para um extra, tá? Quem sabe montar aqui, fica fácil de entender essa parte do extra programado aqui. Vai clicar em trechos, vai selecionar o trecho. Quando você seleciona o trecho, ele vem aqui para baixo. E aí, para esse trecho aqui, qual é a data para esse programar? Porque eu vou me programar para esse extra aqui. Então, para a escala 3.1, eu coloco o período programado, pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser alternado os dias, tá? Não precisa necessariamente igual aqui, por exemplo. Aqui é um exemplo que foi criado uma escala para Ano Novo e para Natal. Então, já estou colocando que para este setor e para este projeto teste aqui, no Ano Novo e no Natal, eu tenho mais 2 serviços extras aqui, 2 escalas de extra aqui, tá? Então, basta colocar escala, ordem, linha, serviço, escolher o trecho, digitar o período programado, ele vai vir carregar aqui todos os trechos que você está colocando de extra, não esquecendo de adicionar. Depois que você adiciona, ele confirma essa informação aqui do extra programado. E aí basta só gravar. Quando eu gerar a minha escala diária, né? Então, quando eu for fazer a geração dessa escala padrão aqui para virar uma diária, o que vai acontecer? Nos dias que não são esses daqui, vai ter os trechos normais. Quando for no dia 31 do 12 e no dia 25 do 12, além dos trechos, para a escala 3 de ordem 1 e para a escala 4 de ordem 1, eu vou ter mais 2 horários de extra aqui. Isso é pouco utilizado, porque você já teria, o escalante teria que montar o projeto já sabendo desse extra programado aqui bem antecipadamente no momento de montar o projeto. Então, isso é pouco utilizado por quê? Porque geralmente os extras vão acontecer, esse projeto ele já está gerado, já está montado, já está com seus trechos montados, e o escalante prefere trabalhar diretamente na escala diária ou diretamente com a extra por serviço, não tendo a necessidade de voltar na escala padrão, que é uma escala mestre. Geralmente a gente não mexe muito na escala mestre, né? Só mexe quando há uma alteração de fato que vai ser padrão para um trecho ou um funcionário que foi desligado e eu preciso colocar o funcionário novo, e aí sim eu volto na escala padrão para mexer. Caso contrário, a gente não mexe muito na escala padrão, não mexe muito no projeto. Então, existe essa rotina, como o tema a gente está abordando é escala extra, então existe essa maneira de escalar o extra programado diretamente já no trecho da escala padrão, se o escalante quiser ter essa percepção de já ter montar esse extra programado, saber qual é a escala e qual a ordem, qual dia esse extra precisa ser cadastrado, ele pode fazer isso aqui direto na escala padrão. Tá ok? Então, ó, é possível cadastrar escalas extras com datas específicas dentro de um determinado projeto da escala padrão. Nesse caso, basta clicar no extra programado, na aba do extra programado, escolher a escala e ordem, a linha, o serviço e selecionar o trecho desejado. Após isso, informe a data que deseja acrescentar os extras. Isso pode ser feito para cada escala e ordem, ou seja, com datas diferentes. Tá? Então, aqui, já cadastrado, eu cadastrei que para a escala 3 e ordem 1 vai ser para o dia 31 do 12. E para a escala 4 e ordem 1 vai ser para o dia 25 do 12. Tá? Então, no momento que eu vou fazendo o cadastro do extra programado direto na escala padrão, eu vou informando o período e qual é a escala e ordem para cada período que eu estou cadastrando. Tá ok? Tranquilo? A outra forma de se cadastrar um extra é o extra por serviço. Esse é o mais comum, é o mais, digamos, não o mais utilizado, mas é o mais comum. Como funciona essa tela? Eu vou cadastrar um extra, eu vou gerar um extra a partir de um serviço que já existe, ou seja, a partir de um serviço padrão, os serviços que ocorrem normalmente na empresa, com base nesses serviços que já existem, eu vou cadastrar um horário extra. Existe uma parametrização no sistema, um local onde você parametriza um sistema, que você pode definir em minutos quantos minutos, além do horário padrão, será um extra. Então, por exemplo, vamos supor que na empresa define que todo extra ele é um horário padrão mais 10 minutos. Isso é padrão da empresa. Isso é uma regra da empresa. Então, se eu tenho um serviço que começa às 8 e vai às 13 horas, se eu pensar no extra, vai ser às 8h10, às 13h10. Ok? Ou seja, 10 minutos
além, ou 10 minutos a mais do meu serviço padrão. Isso é parametrizado. Isso eu parametrizo uma única vez, tá? Então, eu vou lá na parametrização e defino, olha, toda vez que eu utilizar uma tabela, um serviço, com extra por serviço, vou digitar, vou cadastrar um extra por serviço, eu quero que seja 10 minutos do horário padrão, ou seja, do horário oficial, ok? Então, a gente clica em escala extra por serviço, e aqui a gente vai colocar o período, pode ser um dia, pode ser vários dias, pode ser um período, e vou colocar aqui, ó, digitar o serviço a resgatar, ou seja, qual o serviço padrão, o serviço que a empresa já usa hoje, já utiliza hoje, é um serviço atual. Quando você digita o serviço, você coloca o serviço a resgatar, ele vai carregar aqui todos os trechos pertencentes a este serviço, ok? Aqui no exemplo, a gente só tem um trecho só, mas podem vir vários trechos. Pode ser 2, 3, 4, 5, todos os trechos que estão cadastrados no planejamento operacional para este serviço, tá? Quando eu quiser um extra para um determinado trecho aqui, basta selecionar o trecho que você quer, ele vai ficar de azulzinho assim, e dar um duplo clique para carregar os serviços deste trecho. Então, a gente está montando um extra. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente está falando da origem e destino São Paulo, Tietê para Campinas. Dei um duplo clique, então eu estou cadastrando um horário extra de São Paulo para Campinas no dia 5/12. Ok? Deu um duplo clique, carregou os horários aqui, ele vai carregar. Notem que embaixo de azulzinho, ele mostra o horário programado desse serviço, ou seja, qual seria o horário oficial. Então, no exemplo aqui, 4h36 é o horário oficial. E note que em cima ele vai carregar o horário 5 minutos, porque neste caso aqui do exemplo, ele está parametrizado 5 minutos além do horário do serviço. Ou seja, eu parametrizei no sistema que toda vez que eu precisar de um extra, ele me traga o horário oficial acrescido de 5 minutos. O que ele fez aqui. Tá? É óbvio que isso aqui é configurável, tá? Eu posso, ele vai trazer conforme o sistema parametrizou, mas eu posso alterar aqui o horário do trecho, o fim do trecho e nesse fim do motorista eu posso fazer a alteração que eu precisar. Ele só traz como sugestão com base no parâmetro que eu fiz lá atrás. Tá ok? Então ele carregou aqui, ó, 4h35, 6h05, 4h35, 6h05 horário de funcionário, ou seja, 5 minutos além do horário oficial com base no parâmetro. Eu vou digitar um novo serviço, então eu vou digitar um serviço novo, cadastrar esse serviço novo, eu estou criando um serviço extra de São Paulo para Tietê, das 4h35 às 6h05 no dia 5/12. Aqui seria o intervalo do funcionário, posso cadastrar o intervalo do funcionário. E se para esse trecho aqui tivesse parada associada para o trecho, conforme está lá no planejamento operacional, ele já vai vir carregado aqui os locais de parada e os horários, respeitando o tempo aqui em cima do serviço. Tá? Então, por exemplo, se o serviço começa às 4h30 e termina às 6 horas e eu parametrizei 5 minutos, ele vai acrescentar 5 minutos no horário do trecho e 5 minutos nos horários de parada também. Tá? Aqui não tem um exemplo de parada, mas se tivesse um horário aqui de parada, por exemplo, das 5 às 5h30 seria o oficial, aqui seria das 5h35 das 5h35 às 5h45, se fosse o exemplo. Tá legal? Bom, feito isso, eu criei um novo serviço, digitei os horários, eu preciso colocar isso associado a um setor e a um projeto. Ele precisa, quando o usuário for gerar uma escala, ou quando ele for carregar a escala diária dele, ele precisa digitar em que setor, em que projeto ele quer trabalhar. Então, esse extra aqui, ele vai pertencer a qual setor e qual projeto. Eu vou incluir esse extra aqui em que setor e em que projeto. Eu preciso definir isso. Tá legal? Então, eu associo ao projeto ou de motorista ou de cobrador para um determinado setor e um projeto. Tá? Aqui eu posso colocar o registro do funcionário, a chapa do motorista e o prefixo do veículo. Não é obrigatório, tá? Eu posso cadastrar um extra sem o motorista e sem o veículo, ou seja, eu apenas programei esse extra para o dia 5/12 e quando for na escala diária no dia 5/12 que o usuário abrir, vai estar lá aquele extra lá, cadastrado.
sem o motorista do veículo, e no dia eu posso colocar lá quem eu quiser. Tá bom? Esse flag aqui de vazio significa que eu posso criar um extra, ou cadastrar um extra, que vai ser vazio, ou seja, o motorista vai levar um carro vazio, ele vai ter um extra sem ninguém, não vai estar levando passageiro. É só para identificar um extra que está sem passageiros, está levando um ônibus vazio, sem ninguém. Ok? Então, a partir do momento que eu cadastrar, associar o projeto aqui do o setor e o código do projeto, ele vai carregar as informações aqui embaixo, vai aparecer aqui a data, o trecho, horário início do trecho funcionário, horário início do funcionário, a linha, o horário, o serviço original, seria o 1, o serviço que a gente está cadastrando novo, o tipo que é trecho, projeto e o veículo que eu associei. Feito isso, bastou só gravar. Isso aqui vai estar incluído lá na escala diária, na grade dos trechos, como um extra. Vai estar até de uma cor diferente, diferenciada, para demonstrar que ali existe um extra, ou que ali se trata de um horário extra. Ok? Então, fica claro aqui que se você resgatar um serviço que tenha mais de um trecho, para cada trecho eu posso definir o meu extra por serviço. Tá? Então, se eu tivesse aqui mais 3 tipos de trechos aqui, ou mais 3 trechos cadastrados, o trecho que eu desse um duplo clique, o horário que é pertencente a esse trecho que está cadastrado lá no planejamento profissional é o que vai carregar aqui. Então, notem que eu estou criando um trecho já com origem e destino, porque eu estou com base num serviço que já existe. Já é um serviço padrão. Eu apenas acrescentei 5 minutos desse horário oficial. Tá claro? Então, nessa tela, o usuário poderá cadastrar serviços extra, resgatando os horários de um serviço oficial. Caso tenha mais de um trecho, o usuário deverá clicar 2 vezes no trecho desejado para carregar na tela os horários programados daquele trecho. Foi o que eu disse aqui. Se eu tiver mais trechos aqui, eu quero esse horário e destino, esse origem e destino que está aqui embaixo aqui, basta clicar nele, dar um duplo clique, ele vai carregar os horários referentes a esse trecho que você está selecionando aqui. Importante, para cada extra é necessário associar a um projeto, informando o setor e o código onde deverá existir uma escala diária gerada para o dia ou período selecionado. Tá, gente? Então, isso é meio que óbvio. Eu tenho que definir para o sistema para qual setor e o projeto você está colocando esse extra aqui. Porque eu apenas estou cadastrando ele existe esse extra, mas eu não gerei ele ainda, não gerei uma escala diária para incluir esse extra. Então, eu preciso informar em que setor, em que projeto esse extra vai ser incluído. Ok? Então, escala extra por serviço funciona dessa forma. E a última maneira da gente incluir um extra, da gente estar cadastrando um extra, é uma escala extra diretamente na grade dos trechos. O que é grade dos trechos? É a nossa escala diária. É a tela que o usuário, o escalante, ele utiliza mais vezes no dia. É aquela que ele monta a escala para determinado dia. Então, ele tem a escala padrão, onde ele vai gerar essa escala padrão por quanto tempo ele quiser, por um período, por um dia, o tempo que ele acha necessário. E essa escala padrão, ela se transforma numa escala diária. E nessa tela chamada grade dos trechos é onde ele vai trabalhar no dia. Então, na minha escala padrão, eu já tenho um funcionário lá e para um determinado dia eu quero fazer a alteração deste funcionário, somente para aquele dia ou para 2 dias, 3 dias, o escalante trabalha nessa tela aqui da grade dos trechos. É aqui que ele faz as alterações. Aqui ele vai trabalhar com folga, com intervalo, com plantão, com trecho, com passe, deslocamento. É a escala do dia a dia dele. Quem já é usuário do módulo, já utiliza o módulo há um certo tempo, conhece essa tela tão bem quanto eu estou falando aqui. E nessa tela aqui, já que eu já estou trabalhando com ela, já estou trabalhando aqui, alterando o horário, alterando o funcionário, fazendo qualquer tipo de alteração, eu posso também fazer uma inserção, incluir algo a mais do que eu já tenho programado aqui. Então, eu venho, gerei minha escala padrão, entrei na minha grade dos trechos e trouxe aqui a minha escala diária aqui. Além desses serviços que eu tenho aqui da minha escala diária, quero acrescentar algo a mais aqui, tá? Como é que eu faço isso? No seu teclado aí, todo computador tem uma tecla chamada Insert, tá? Chama-se Insert.
Então, como que funciona? Você vai clicar em qualquer campo aqui, seja de motorista ou seja de prefixo, não importa o local, tá? Não precisa se importar com o local, no caso do extra. Bastou clicar no campo de motorista, você vai apertar a tecla Insert. No momento que você apertar a tecla Insert, ele vai abrir essa telinha chamada Inserção Grade dos Trechos, ou seja, você está inserindo alguma rotina nessa grade dos trechos no dia onde eu estiver clicado, tá? Então, se eu precisar de inserir algo no dia 8, eu vou clicar ou no campo de motorista ou no campo prefixo na coluna do dia 8. Eu preciso do dia 9, vou clicar no motorista ou prefixo da coluna do dia 9, porque ele já carrega aqui a data e o projeto, o setor que a gente teclou o insert, ok? Quando a gente abrir essa tela aqui, a gente tem, para inserir, a gente pode não só inserir um extra, a gente pode inserir um trecho, pode inserir um intervalo, pode inserir um passe, pode inserir uma folga a mais, ou um tipo plantão, ou o nosso extra, conforme eu tenho marcado aqui, tá? Então, não vamos falar das outras rotinas, vamos exclusivamente falar do extra. Quando a gente clica na tecla Insert abrindo aqui, você seleciona, ele não vai vir selecionado o extra aqui, ele vai talvez ser selecionado, se eu não me engano, no trecho. Então, eu clico aqui no extra, seleciono o extra. Quando eu selecionar o extra, eu escolho o tipo, se é regular ou suplementar. Não é necessário para o extra, dentro da grade dos trechos, não é necessário eu digitar nem a escala nem ordem, não precisa. Tá? Diferente da escala extra programado lá no projeto, em que eu preciso definir qual vai ser a escala e qual vai ser a ordem que aquele extra vai entrar, aqui necessariamente não preciso. Tá? Quando eu clico em extra, o que eu preciso acrescentar aqui, o que eu preciso informar aqui na tela é a linha e o serviço, tá? O serviço de extra. Tá ok? É o serviço que eu estou cadastrando do extra. Então, isso eu preciso informar. Não é um serviço da tela anterior, ok? Não é um serviço atual. Esse é o serviço que eu estou cadastrando novo, o serviço de extra. Tá? Em que linha e qual o nome desse serviço extra eu estou criando aqui. Tranquilo? Eu vou informar o motorista efetivo, assim como o horário início e fim do motorista. Aqui o intervalo desse motorista para esse horário e fim. Se existe um motorista auxiliar, o horário e fim do motorista auxiliar também e o seu intervalo. Não é obrigatório, tá? Então eu não quero informar o motorista, eu quero acrescentar um extra aqui e eu quero deixar esse extra aqui, por exemplo, para a empresa que trabalha com plantão rodoviário, que seria a continuação da minha programação na escala, seria o realizado do que eu estou programando. Então, tudo que eu estiver programando nessa escala dos trechos aqui na escala diária, ele vai para o plantão rodoviário, que o plantão rodoviário vai fazer o quê? Executar isso que o escalante programou. Então, está programado esse intervalo, está programado esses trechos, está programado esses deslocamentos. Lá no plantão rodoviário, ele vai realizar. Será que realmente ele vai informar realmente o que foi que realmente aconteceu no dia? Aqui é a mesma coisa com extra. Eu posso criar esse extra apenas aqui, deixar sem motorista e sem veículo. Esse extra vai aparecer lá no módulo de escala rodoviária, lá no plantão rodoviário, e o plantonista lá, no momento de liberar a frota, ele sabe que existe um extra, ele vai colocar um motorista e um veículo ali, porque tem um carro a mais para a frota operacional. Ok? Bom, aqui eu vou cadastrar o horário do trecho, que pode ser diferente do horário do funcionário, tá? Então, o horário aqui seria o horário da rodoviária, e aqui o horário que o funcionário, e pegada e largada do funcionário, a jornada do funcionário. E aqui o horário início e fim do trecho. Se tiver horário de saída de garagem, chegada de garagem, cadastrar também. E o veículo. O que difere maior daqui da grade dos trechos nessa tecla Insert, você pode perceber, é que a origem e destino também vem em branco. É uma tela totalmente configurável, ela vem totalmente em branco. Então, aqui, o usuário também tem a possibilidade de criar um extra com origem e destino diferente do que ele tem hoje na empresa. Diferente dos outros dois tipos de extra que nós falamos anteriormente, tá? Então, o extra programado na escala padrão, a gente está falando de um trecho que já existe,
e eu estou criando uma escala extra em cima de um trecho que já existe. No extra por serviço, a mesma coisa. Eu tenho um serviço atual, um serviço padrão, e com base nesse serviço padrão, eu estou cadastrando um horário extra ou um serviço extra também. Já com base, como é com base no serviço que já existe, então já existe origem e destino ali já informado. Aqui não. Eu tenho a possibilidade de criar um extra com origem e destino diferente ou qual eu quiser, de acordo com a necessidade da minha operação. Pode ser o mesmo origem e destino? Obviamente que pode, mas eu posso também criar com origem e destino diferente. Então, de repente, eu faço um extra dentro de um trecho que já existe, e dentro desse trecho eu tenho um extra. Olha que interessante, né? Então, também é uma outra forma de se utilizar o sistema, criando essa escala extra, de uma forma mais configurável. Eu posso colocar aqui não só o horário que já existe, um horário padrão, que já tem lá, conforme tem na escala padrão. Vocês perceberam que o primeiro extra lá da escala extra programado de um projeto, eu não consigo alterar nada. O horário já existe, o origem e destino já existe, eu não posso alterar nada, eu só estou informando que vou ter mais uma frota, mais um funcionário, mais um motorista para aquela determinada data, para aquele trecho. Bastou, mais nada, não consigo informar mais nada. No extra por serviço, eu não consigo alterar a origem e destino, mas eu consigo alterar o horário. Né? Eu posso pegar com base no horário oficial mais X minutos conforme parâmetro, ou mudar o horário lá e alterar o horário. Não tem problema de mudar o horário, mas eu não consigo alterar origem e destino. Já nesse extra programa, aqui nesse extra da grade dos trechos, na escala diária, através da tecla Insert, esse é totalmente e absolutamente configurável. Eu posso alterar tudo, tá? Eu posso alterar desde o horário do funcionário, o nome do serviço, horário do trecho, assim como origem e destino. Então, esse sim é um dos mais utilizados, tá? Por empresas que têm extra que não necessariamente são da mesma origem e destino. Então, existem trechos dentro de um outro trecho que a empresa pode criar um extra para atender uma demanda de passageiros. Então, um determinado trecho que não é cadastrado no planejamento operacional, mas existe uma demanda de passageiros ali, e eu preciso talvez colocar um extra ali para atender aquela demanda. Então, eu posso informar uma origem e destino diferente, tá? Ok? Então, outra forma de se cadastrar um extra seria diretamente na grade dos trechos, ou seja, na escala diária, apertando na data desejada, sempre na coluna desejada aqui, a tecla Insert do teclado. E selecionando a opção extra, tá? Lembrando que o extra. Obviamente, você pode sim utilizar desta tecla Insert aqui para inserir um trecho, uma folga, um intervalo, um plantão, um passo, além do extra, tá? Então, fica aí a dica, fica aí mais uma dica para quem quiser utilizar. Você pode, sim, dentro da grade dos trechos, utilizar a tecla Insert para acrescentar mais uma desses 6 tipos de situações aqui dentro da grade dos trechos. Ok? Bom, pessoal, eu falei bem abrangente sobre a escala extra, mas é bem simples. Para quem já trabalha com o módulo, já trabalha com o sistema de escala rodoviária, sabe que o extra é bastante comum, acontece muito, porque é uma operação rodoviária, geralmente nas datas de ponte, as datas de feriado, as datas mais importantes. Geralmente a demanda de passageiros ela é maior e há uma necessidade sim de se programar os extras. A gente está falando sempre de programado, tá? Então, as 3 formas de se cadastrar a escala extra são essas 3 formas dentro do módulo de escala rodoviária, ok? Bom, terminamos o nosso webinar de hoje sobre escala extra, na escala rodoviária. Queria agradecer a vocês aqui pela atenção, até o momento, quem acompanhou aí esse webinar até o final. Fico à disposição de vocês, eu trabalho no setor de planejamento operacional, no atendimento. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, podem me ligar e eu tiro mais dúvidas, a gente fala um pouco mais sobre escala extra, não tem problema nenhum.
Anotem aí a dúvida de vocês e eu fico à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Muito obrigado a todos, para aqueles que acompanharam até esse momento. Tenham um ótimo dia e até o próximo webinar, nosso bate-papo. Um abraço, fiquem com Deus.